Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo Adolfo e nessa aula de agora eu vou resolver com vocês um problema de noções de lógica no BMAP, tá legal? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e dessa forma ele entrega para mais pessoas. E entregando para mais pessoas você vai estar ajudando aqui no crescimento do canal, tá legal? Beleza? Então bora para a questão. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, nessa questão do BMAP, a gente tem o seguinte, ó. Adriano, Bruno, Carlos e Daniel participam de uma brincadeira na qual cada um é um tamanduá ou uma preguiça. Tamanduás sempre dizem a verdade e preguiças sempre mentem. Então, Adriano diz, Bruno é uma preguiça. Bruno diz, Carlos é um tamanduá. Carlos diz, Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais. Daniel diz, Adriano é uma preguiça. Quantos dos 4 amigos são tamanduás? Bom, então olha só. Então, a gente tem, para o Adriano, para cada um deles a gente tem 2 possibilidades, né? Ou ele é um tamanduá, ou ele é uma preguiça, certo? Então, primeiro, eu vou considerar a hipótese de que o Adriano é um tamanduá, ou seja, que o Adriano diz a verdade. Então, se o Adriano diz a verdade, então, de fato, o Bruno é uma preguiça, e se o Bruno é uma preguiça, o Bruno mente. Então, isso implica que o Bruno mente. Se o Bruno mente, então o Carlos não é um tamanduá. O Carlos é uma preguiça. Então, isso implica que o Carlos ele também mente. Certo? E se o Carlos mente e o Carlos diz que Daniel e Adriano são diferentes tipos de animais, então, na verdade, eles não são diferentes tipos de animais. Eles são o mesmo tipo de animal. E aí isso nos dá, então, que o Daniel, ele também é um tamanduá. Então, o Daniel diz a verdade. Só que, se o Daniel está dizendo a verdade, isso significa que o Adriano é uma preguiça. Ou seja, isso significa que o Adriano mente. Mas, por hipótese, o Adriano diz a verdade, porque o Adriano é um tamanduá. Ou seja, então aqui a gente tem uma contradição. Tá? Então, ou seja, o Adriano ele não pode ser um tamanduá. Porque na hora que quando a gente supõe que ele é um tamanduá, a gente conclui que ele é uma preguiça. Então não tem como. Então olha só. Então na real, o Adriano é uma preguiça. Ou seja, o Adriano ele mente. Se o Adriano mente, então significa que o Bruno é um tamanduá. Ou seja, o Bruno ele diz a verdade. E se o Bruno diz a verdade, isso significa então que o Carlos ele é um tamanduá. Ou seja, então o Carlos ele diz a verdade. Se o Carlos diz a verdade, então o Daniel e o Adriano são diferentes tipos de animais. Como o Adriano é uma preguiça, então significa que o Daniel ele é um tamanduá, ou seja, o Daniel diz a verdade. Então o Daniel diz a verdade. E se o Daniel diz a verdade, isso nos dá então que o Adriano é uma preguiça, então o Adriano mente. Então daqui a gente chega aqui, então essa daqui é que é a ordem correta, certo? Então aqui nós temos, de tamanduá, nós temos o Bruno, o Carlos e o Daniel, ou seja, então nós temos 3 tamanduás ao todo. Se temos 3 tamanduás ao todo,
Então, o gabarito é a letra D. Tá legal? Beleza? Bom, que dessa maneira matamos essa questão. Então, até a próxima. Forte abraço.